Olá, alunos, professor Luiz Paloski aqui para a gente falar sobre produto cartesiano e relação binária. São duas coisas bastante relacionadas. Iniciando aí por produto cartesiano, nós temos no produto cartesiano o conceito de par ordenado. Um par ordenado é um conjunto de dois elementos, né? Então eu tenho aqui o elemento A e o elemento B, por exemplo, geralmente utilizado para a gente representar um ponto em um plano cartesiano. O nosso plano cartesiano lá, por exemplo, nós temos aqui dois eixos, né? E esses eixos eles representam o nosso plano cartesiano. Geralmente, por convenção, nós temos no eixo horizontal aqui os elementos que pertencem ao conjunto A, né? Então eu tenho os x que pertencem ao conjunto A, que está no meu eixo das abscissas, o eixo horizontal. No eixo vertical, eu tenho os meus elementos y que pertencem ao meu conjunto B. Então ele está no eixo das ordenadas, eixo vertical. E a gente utiliza então os pares ordenados para representar pontos aqui no meu plano cartesiano. E cada ponto ele representa um par ordenado, né? Ou cada par ordenado representa um ponto. Eu vou ter um elemento x aqui no A e um elemento y no B. Cada par ordenado representa um ponto no meu produto cartesiano. E isso vai ser uma coordenada, né? Porque eu posso ter, por exemplo, uma coordenada que me diz que o elemento y sai daqui e aqui a junção com o elemento x do meu conjunto A, e eu tenho esse pontinho aqui sendo a junção dos dois. Então me mostra um ponto ali no meu gráfico cartesiano, representado por um par ordenado, AB, por exemplo. Então a gente poderia definir que A, que é sempre o primeiro elemento, é o elemento do meu eixo horizontal. Então A, nesse caso, pertence ao meu conjunto A e B pertence ao meu conjunto B, que vai ficar na vertical, e assim por diante. Então o par ordenado ele já estabelece algum tipo de ligação entre os dois conjuntos, né? Eu tenho um conjunto A, todos os elementos do meu conjunto A em um eixo, todos os meus elementos do conjunto B em um eixo, e o par ordenado é um ponto comum dos dois, né? Um ponto, na verdade, em que eles se encontram, né? Um ponto em que determina qual é a localização de uma possível relação entre esses conjuntos, tá bem? Então, por convenção, os x vão pertencer ao conjunto A, que é representado no eixo horizontal, e os y vão pertencer ao conjunto B, que é representado no eixo vertical. Aí a gente passa para o produto cartesiano. A partir da definição do par ordenado, nós podemos então seguir para o produto cartesiano. A definição do produto cartesiano, AXB, então o produto cartesiano é representado por AXB, é que esse produto cartesiano vai ser formado pelos pares ordenados, tal que o x pertença ao conjunto A e o y pertença ao conjunto B. Então é formado por todos os pares ordenados possíveis entre dois conjuntos, né? Então o produto cartesiano ele é formado por pares ordenados entre os dois conjuntos que eu estou trabalhando. Exemplo, então se eu tenho o conjunto A, que é composto pelos elementos 5 e 6, e o conjunto B, que é formado pelos elementos 2, 3 e 4, eu tenho então que o produto cartesiano, ou seja, todos os pares ordenados possíveis entre esses dois conjuntos, né, sendo A o primeiro ali e B o segundo, eu vou ter que vai ser 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4. Então pronto. O meu produto cartesiano é composto por todos esses pares ordenados. Lembrando que sempre o primeiro elemento é o do conjunto A, né? Aqui o 5 e o 6, que são os elementos do conjunto A, sempre estão em primeiro no par ordenado, porque o A está em primeiro aqui. E os segundos elementos dos pares ordenados são do meu conjunto B. Então o 2, o 3 e o 4. O 2, o 3 e o 4. Assim eu tenho todas as combinações possíveis. Eu tenho então o produto cartesiano, que é formado pelos pares ordenados x e y, em que x pertence a A e y pertence a B. Então aqui os x e os y do meu produto cartesiano, que são todos os pares ordenados. Tá bem? A relação binária, né, se eu pegar dois conjuntos ali não vazios,
A relação binária é a extração de um subconjunto do produto cartesiano. O produto cartesiano não é formado por todos os pares ordenados AXB? A relação binária, eu quero extrair alguns desses pares ordenados que respeitam alguma condição, que respeitam uma determinada condição que eu estabeleço previamente, tá bem? Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, o conjunto A, que é composto pelos elementos 1, 2 e 3, e eu tenho meu conjunto B, que é formado pelos elementos 4, 6 e 8. E eu quero achar a relação R, que é composta pelos pares ordenados x, y, que pertencem ao produto cartesiano AXB, tal que y seja igual a 2 vezes o x. Então eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso achar o produto cartesiano AXB e tentar identificar os elementos os pares ordenados em que isso acontece. Ou eu posso fazer de uma outra forma que é um pouco mais fácil. Eu posso montar uma tabela em que eu vou colocar os meus elementos x, que eu sei que pertencem a A. Então, 1, 2 e 3. Esses são os meus elementos x que pertencem a A, né? São os elementos aqui x que pertencem a A. E eu calculo aqui o meu y, que é igual a 2 vezes o x. Por exemplo, eu vou calcular y, que é igual a 2 vezes o 1. 2 vezes o 1 vai dar 2. Aí eu olho para o conjunto B e vejo assim, o 2 pertence ao B? Pertence a B? Então eu olho para o B e não tenho 2. Então o 2 não pertence a B. Se o 2 não pertence a B, quer dizer que o par ordenado 1, 2, ele não pertence à minha relação, tá bem? Então esse par ordenado, que é composto por 1, que é o x, e 2, que é o y que eu encontrei aqui, que eu calculei e encontrei, não pertence à relação R. Por quê? Porque o 2, ele não pertence ao B. Então, não é um par ordenado que respeita isso daqui, ó, que pertença a AXB, porque não existe nenhum par ordenado 1, 2, se eu fizer o produto cartesiano AXB. Vamos para o segundo. Então, meu y é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora, eu olho para o B e tenho 4? Sim, então o 4 pertence a B. O 4 pertencendo a B, o par ordenado formado por 2, que é o meu x, e 4, que é o y que eu calculei, pertence à relação. Então, 2 e 4 pertencem à minha relação. E calculo para o 3. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. O 6 pertence ao B? Sim, está aqui, ó. Então, o 6 pertence a B. Logo, o meu par ordenado formado por 3 e 6 pertence à minha relação. Então, quais são os pares ordenados da minha relação? São o 2 e o 4, e o 3 e o 6. Então, esses são os pares ordenados da minha relação R, que são os únicos dentro do meu produto cartesiano que respeitam essa relação que eu estabeleci, né? Essa condição que eu estabeleci. Como eu disse, eu poderia fazer todo o produto cartesiano e, olhando todo o produto cartesiano, eu encontraria quais são aqueles pares ordenados em que o meu y é o dobro do meu x. E daí eu identificaria também que só teria o 2 e o 4, o 3 e o 6. Só que fazendo dessa forma, eu considero mais simples, porque para fazer o produto cartesiano eu teria que testar todas as combinações, então eu teria que fazer 1 com 4, 1 com 6 e 1 com 8. Depois 2 com 4, 2 com 6, 2 com 8. Depois 3 com 4, 3 com 6, 3 com 8. E daí depois eu identificaria. Aqui eu já acho direto. Eu simplesmente coloco os x que eu sei que já tem no meu conjunto A, calculo o y e vejo se esse y calculado está dentro do meu conjunto B. Se ele estiver, os dois são um par ordenado da relação. Por exemplo, 2 e 4. Agora, se ele não estiver, se o meu y não fizer parte do meu conjunto B, então esse par ordenado não faz parte da relação. Por exemplo, como 1 e 2, eles não fazem parte, esse par ordenado não faz parte da relação, porque o 2 não pertence a B, então ele não existe aqui dentro do meu produto cartesiano, tá bem? Outros 3 conceitos importantes quando a gente está trabalhando aqui com a relação binária são os conceitos de domínio, contradomínio e imagem. O domínio de uma relação são os elementos
que fazem parte da relação e que pertencem ao conjunto A. Então são os meus x da relação. Quais são os meus elementos de A que fazem parte da relação? Somente o 2 e o 3, correto? São os elementos x que pertencem a A que fazem parte da relação. Então, o meu domínio, o meu conjunto domínio é formado por 2 e 3, que são aqueles elementos do conjunto A que fazem parte da relação. O meu contradomínio, que é sempre o conjunto B inteiro, tá? Então, o contradomínio é onde eu vou procurar, digamos assim, o y aqui calculado. Então, o meu contradomínio é o B inteiro. Então, é 4, 6 e 8. E o meu conjunto imagem? O meu conjunto imagem é o meu conjunto de elementos do conjunto B que fazem parte da relação. Então, quais são os elementos do conjunto B que fazem parte da relação? Somente o 4 e o 6. Então, o 4 e o 6. Então, o meu conjunto imagem é formado pelos elementos 4 e 6. Tá bem? Então, assim também a gente define domínio, contradomínio e imagem de uma relação binária nesse caso. Seguindo, nós temos dois exemplos. Vou resolver dois exercícios para demonstrar como que a gente calcula isso daí. Então, nós temos o primeiro exercício. Eu tenho dois conjuntos, conjunto A, que é formado pelos elementos -1, 0, 1 e 2. E o conjunto B, que é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E eu tenho uma relação R, que é formada pelos pares ordenados x e y, que pertencem ao produto cartesiano A por B, tal que o y seja igual a x mais 1. E eu preciso determinar, então, quais são os pares ordenados da minha relação, qual o conjunto domínio, o conjunto imagem e o gráfico cartesiano. Vamos lá, resolvendo pelo método da nossa tabela lá. Então, vou fazer uma tabela aqui. Eu tenho meus elementos x que fazem parte, são os elementos do conjunto A. Então, eu tenho -1, 0, 1 e 2. Esses são os meus elementos x, que são aqueles que pertencem ao meu conjunto A. O que eu quero encontrar é a relação aqui de y, que é igual a x mais 1. Então, eu quero calcular x mais 1. Então, eu vou calcular. Y é igual a x, então eu vou substituindo aqui o meu x aqui na minha função. Então, -1 mais 1, que é igual a 0. Então, -1 mais 1 é igual a 0. E daí, mais uma vez, eu vou olhando lá para o B. O 0 pertence ao meu conjunto B? Sim, ele pertence, né? Então, está aqui o 0. O 0 pertence ao meu conjunto B. Logo, o meu par ordenado -1 e 0 pertence à minha relação. Então, já poderia ir construindo aqui a minha relação como sendo o primeiro par ordenado dela é -1 e 0. Vamos ver se tem mais um. Então, vou calcular no segundo. Então, y é igual a x mais 1 e x agora vai assumir 0. Então, 0 mais 1 é igual a 1. O 1 pertence ao conjunto B? Pertence, né? Está aqui o conjunto B, tem o 1. Então, o par ordenado 0, que é o meu x, e 1, que é o meu y, que eu calculei, pertence também à relação. Então, 0 e 1. Vamos para o próximo. Y é igual a 1, que é o meu x, que eu estou substituindo, mais 1 é igual a 2. O 2 pertence ao meu conjunto B? Pertence. Se ele pertence ao conjunto B, então, o meu par ordenado 1 e 2 pertence à minha relação. Então, vai ser 1 e 2 é o novo par ordenado da minha relação. E o 2? Então, y é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. O 3 pertence ao conjunto B? Pertence ao conjunto B, está aqui. Então, o meu par ordenado 2 e 3, ele pertence à minha relação. Então, o meu último par ordenado é 2 e 3, por exemplo. Então, eu teria aqui esses pares ordenados. Eu preciso ainda encontrar o conjunto domínio e o conjunto imagem dessa relação. O meu conjunto domínio, lembrando, o que é o conjunto domínio? São os elementos de A que fazem parte da relação. Quais são os elementos de A que fazem parte da relação? Todos eles, né? Ó, são os primeiros elementos aqui, o -1, o 0,
o 1 e o 2. Então são todos os meus elementos de A. Então eu posso colocar todos aqui, menos 1, 0, 1 e 2. E o meu conjunto imagem são os elementos de B que fazem parte da relação. Então é o 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. São todos os elementos de B que fazem parte da relação. Então, nesse caso, 4 e 5, eles não pertencem ao meu conjunto imagem. Porque o conjunto imagem são só aqueles do B que fazem parte da relação. Por fim, o gráfico cartesiano ficaria da seguinte forma. Eu tenho um eixo Y e um eixo X. Eu tenho as marcações, né? Então, 1, 2, o 0 e o menos 1 aqui. E aqui eu vou ter 1, 2, 3. Daí eu teria como os pares ordenados da minha relação, né, o gráfico cartesiano dessa relação seria menos 1 e 0. O menos 1 e 0 seria um ponto bem aqui em cima do menos 1. Ele é menos 1 no x e 0 no y. Depois, 0 no x e 1 no y. Então, seria um pontinho bem aqui. Depois, 1 e 2. Então, 1 e 2 ficaria aqui aproximadamente. E 2 e 3 que ficaria aproximadamente aqui. Tá bem? Então, esses seriam os pontos dos meus pares ordenados. Como se eu tivesse o meu tracejado aqui, ligando esses elementos dos meus conjuntos. Correto? Lembrando que, na relação binária, eu não posso ligar esses pontos, né? Na relação binária, o gráfico cartesiano ele só mostra exatamente a localização desses pontos. No nosso segundo exemplo, eu tenho também dois conjuntos, conjunto M, que é formado pelos elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1, e o conjunto N, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 5 e 6. E a minha relação, que ela é composta pelos pares ordenados que pertencem ao produto cartesiano Mn, tal que y é igual a x² mais 1. E eu preciso também encontrar os pares ordenados, conjunto domínio e conjunto imagem, e o gráfico cartesiano. Então vamos montar a nossa tabela. Resolvi também pela forma da tabela. Eu tenho aqui os meus elementos x que pertencem a M agora, né? Os elementos x pertencem sempre ao primeiro conjunto do produto cartesiano. Então os meus x agora são esses daqui, ó, que pertencem a M. Então vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Esses são os meus elementos x. Os meus elementos y eu vou calcular que é igual a x² mais 1. Então, por exemplo, o y do primeiro aqui vai ser igual a menos 3² mais 1 dá quanto? Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, mais 1 dá 10. E daí eu vejo o 10, ele pertence ao meu conjunto N? Não, ele não pertence ao conjunto N. Logo, o par ordenado menos 3 e 10 não pertence à minha relação binária. O menos 3 e o 10 não pertencem à relação binária, porque o 10 ele não pertence ao meu conjunto N. Ele não está aqui no meu conjunto N. Então, esse par ordenado não é um par ordenado da relação, porque para ser o par ordenado da relação, os dois elementos, o primeiro tem que pertencer ao conjunto M e o segundo tem que pertencer ao conjunto N, nesse caso aqui. Vamos para o segundo. Então, vai ser menos 2 elevado ao quadrado mais 1. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, mais 1, 5. O 5 pertence ao N? Pertence, está aqui, ó. Então, está aqui o 5. Logo, o meu par ordenado menos 2 e 5 pertence à minha relação. Então, posso escrever, já começar a escrever aqui a minha relação, que ela é composta pelos pares ordenados. O primeiro deles vai ser menos 2 e 5. O menos 1, então, y é igual a menos 1 elevado ao quadrado mais 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1, mais 1 é 2. E o 2 pertence ao conjunto N? Pertence, está aqui. Logo, menos 1 e 2 pertence à minha relação. Então, meu segundo par ordenado é menos 1 e 2. Y é igual a 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado é 0, mais 1 é 1. 1 pertence ao conjunto N?
Sim, pertence, está aqui. Então, o par ordenado 0 e 1 pertence à minha relação. 0 e 1 pertence à relação. Y é igual a 1 elevado ao quadrado mais 1. 1 vezes 1 é 1, mais 1 é 2. E o 2, como a gente já viu aqui, ele pertence sim ao conjunto N. Então, nesse caso, o par ordenado 1 e 2, ele também pertence à relação. Então, par ordenado 1 e 2 pertence à relação. Tranquilo? Vamos definir agora o conjunto domínio e o conjunto imagem. O conjunto domínio é formado pelos elementos x que fazem parte da relação. Nesse caso, eu tenho um dos elementos x que pertencem a M que não faz parte da relação, o menos 3. Agora, o menos 2, o menos 1, o 0 e 1 fazem, né? O menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, posso colocar aqui que o meu conjunto domínio é formado por menos 2, menos 1, 0 e 1. Esse é o meu conjunto domínio. Já o meu conjunto imagem é formado pelos meus elementos y, que pertencem a n e que fazem parte da relação. Quais são esses elementos? Eu tenho aqui o 5, o 2, o 1 e o 2. Então, na verdade, eu tenho só 1, 2 e 5, né? Porque o 2 está aqui no mesmo conjunto. Então, é o 1, o 2 e o 5 que eu já tinha identificado lá no N. Logo, meu conjunto imagem é 1, 2 e 5. Pronto, tenho meu conjunto domínio, meu conjunto imagem, os pares ordenados da minha relação. E agora eu preciso do gráfico cartesiano. Nesse caso, o meu gráfico cartesiano ficaria da seguinte forma. Meu eixo y e o meu eixo x. Vou ter as marcações aqui, o 0, 1, menos 2. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. É importante que a distância entre as escalas aí seja a mesma, tá, pessoal? Então, a gente sempre tem o 0 aqui, e a partir do 0 a gente conta para cima, no caso do y, positivos, para baixo, negativos. No x, a gente conta para a direita, positivos, para a esquerda, negativos. Como ficaria a demonstração gráfica aqui dos pares ordenados da minha relação? Seria menos 2 e 5, então meu menos 2 aqui no x e o 5 lá no y. Ficaria aproximadamente aqui, né, o meu ponto. Depois, menos 1 no x e 2 no y, então aproximadamente aqui. 0 em x e 1 no y, então o ponto ficaria bem aqui em cima. E 1 e 2, então ficaria aqui aproximadamente. Fazendo o tracejado aí para a gente identificar. Então assim que ficaria o nosso gráfico dessa relação binária. Dessa forma, pessoal, em relação a produto cartesiano e relação binária, é isso. Espero que tenham entendido. Fico à disposição e bons estudos a todos.